Sim, pontualmente, não com essa intensidade que o Feliciano de facto refere, mas uma ou dois casos pontuais chegou de facto essa preocupação. Isso é um processo que, como sabe, foram investidos em termos de saneamento na parte das madeiras. Foi um dos projetos que tínhamos no compromisso político para este mandato, que era dotar de saneamento básico toda a zona norte do Conselho que foi feito nomeadamente a Nova Etar da Praia do Ribatejo no ano 2016 e aberto ao público. Foi feita a ligação da área das madeiras também de saneamento básico e também há cerca de ano e pouco concluiu-se a situação das limeiras. A situação das limeiras de facto vai até aos matos, no fundo há alguns pontos que estão zonas brancas, mas que é perfeitamente execuível, como por exemplo o Cafuz, como outras áreas muito perto das limeiras, em que não está dotado de saneamento básico. E para isso existe o sistema de fossas céticas para cumprimento da legislação em vigor. O problema que se passa aqui, que ainda hoje também assisti à reunião como presidente da Assembleia Geral da TEJ Ambiente, assisti à reunião e à dificuldade que neste momento, que é utópica, mas que de facto aparece, ou seja, temos duas estações elevatórias prontas a funcionar e há uma terceira, que é aquela que é fundamental, que é aquela que de facto depois permite que o mecanismo descarregue diretamente na ETAR da Praia do Ribatejo, ainda não tem luz. Ou seja, andamos aqui de facto já quase há um ano atrás do raio de licenciamento da luz, para dar quase vontade de ir buscar uma casa ao lado e a gente poder ali fazer a ligação. Não é isso que está a passar. A própria TEJ Ambiente queixou-se disto neste esclarecimento que nos enviou. De facto, esta questão da ligação tem este grave inconveniente. Outra questão é, nomeadamente, a faturação em termos depois do respectivo saneamento e do custo que isso importa para o utente, no fundo para o município. No tempo em que a administração era feita pela Câmara Municipal, a gente tinha, nomeadamente, entre uma a duas limpezas das fossas completamente gratuitas por parte do município. A empresa, neste momento, tem que gerar objetivamente receita. Era ter o cuidado ou seja, começar a cobrar quando, de facto, as pessoas não ligassem. Ou seja, mas elas não podem ligar porque a montante temos um problema. Ou seja, que não há eletricidade para a terceira estação de bombagem que permite, de facto, depois enviar para a respectiva ETAR. Esperemos que haja bom senso por parte da TEJ Ambiente. É essa a situação que me comprometo a levar junto à respectiva, para que de facto não faz sentido, ou seja, se não tem um serviço, ou seja, se não podem ligar um sistema de saneamento básico, de facto também não deveriam cobrar por esse trabalho ou por essa tarefa. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, e este assunto tem sido efetivamente, tem dado aso a muitas interpretações, a diversas análises ao longo dos últimos anos, ao longo da entrada em funções, por assim dizer, por parte da TEJ Ambiente. Aqui acontece, neste esclarecimento que a empresa nos enviou, que efetivamente esta cobrança tem a ver com a limpeza das fossas céticas. Estas fossas podem enquadrar-se no saneamento, porque é isso que a empresa parece querer transmitir. Não há o saneamento dito convencional, permita-me a expressão, mas estas pessoas têm fossas céticas e têm que pagar pela limpeza das mesmas. Isso seria uma grande discussão, nomeadamente, ou seja, pagam a quem? Pagam um privado que vai recolher e que vai ter que tratar o respectivo resíduo, certo? Ou seja, porque o resíduo não pode ser colocado em linhas de água sob pena de contaminar os respectivos solos. Terão que pagar uma empresa ou terão que pagar a empresa TEJ Ambiente. Isso é uma questão entre direito privado e direito público, que teríamos que aqui uma grande discussão sobre essa temática. O certo é que ela tem que ser recolhida, tem que ser tratado, certo? E isso há de querer um valor, tem que ter um preço. Ou duas uma, ou é incluído, nomeadamente, no recibo da própria água e da própria luz, da própria água e do próprio saneamento e do lixo. Como sabe, a fatura da água tem para além, aliás, a água é um fator mínimo, tudo o resto é apenso, não está incluído o respectivo lixo. E esta questão no fundo, trilogia que tem que se definir. Uma coisa é certa, ele vai ter que ser retirado e vai ter que ser tratado, seja por uma entidade privada, seja por uma entidade pública. Essa é a questão fundamental. Mas aqui
que a empresa não deu hipótese de escolha. Exatamente, ou seja, essa é que é a questão que de facto está em desconformidade, porque a empresa ou diz ou dizia, mas sim senhor, vocês ligam-se à rede e o problema está resolvido, ou então se não querem ligar à rede, ou seja, ou compram, entre compras do serviço à TEG Ambiente ou compram uma entidade privada. Até quando, ou quando é que será aqui um prazo minimamente aceitável para que esta situação, a ligação do saneamento, seja efetivamente uma realidade? Olha, eu com estas entidades, nomeadamente com entidades de comunicações e com entidades de ligação elétricas, eu já não digo nada, porque de facto estamos num Estado dentro de outro Estado. Por isso é aguardar, porque, como digo, já estamos à espera há quase um ano de ligação. Ou seja, isto é uma questão que não só aqui, como com outro tipo de atividades, nomeadamente ligações, em que a gente espera e desespera, como diz o sábio povo. Presidente, só mesmo para terminar então este tema, para que não restem dúvidas, nesta questão está ao lado da população de Limeiras. Sem dúvida. Repare, não faz sentido nenhum. Ou seja, se eles tivessem a hipótese, nomeadamente, de terem a ligação e não o fizessem, pronto. Agora não faz, nomeadamente, numa altura, estar a fazer, no fundo, uma cobrança retroativa, ainda por cima com retroatividade, segundo tenho conhecimento, nomeadamente no início do verão, quando de facto o serviço não é prestado, nem foi facilitado ao próprio consumidor. Em princípio viola leis do consumidor, não tenho dúvidas quanto a isso. Muito bem.